Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Está começando o nosso Saúde em Conexão e hoje o papo tá bacana pra caramba. Mais uma vez eu já quero agradecer aqui a presença da Maiara, que está aqui mais uma vez dando suporte para a nossa mesa de bate-papo. E hoje a gente está com uma presença muito especial, muito bacana, que vai nos ajudar num tema assim super, super atual. Gente, olha só. Eu estava dando uma pesquisada aqui antes da doutora chegar, são mais de 144 milhões de brasileiros que utilizam as redes sociais. E aí, será que o uso excessivo das redes sociais acaba impactando na nossa saúde mental? Então, a gente vai conversar hoje com a doutora Fabiana Pozzobon, psiquiatra, ou como ela coloca nas redes sociais, apaixonada pela psiquiatria. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Kate. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Vamos começar, então, 144 milhões. É muita gente, né? Sim, é assustador. E se você ainda imaginar que muitas dessas pessoas não usam as redes sociais para o trabalho, que elas usam de forma pessoal, ou seja, sem um objetivo claro, em comum, só para se autopromover, isso é mais assustador ainda, porque a gente se promove, a gente promove uma imagem nossa que talvez nem seja a nossa imagem verdadeira. Exato. É muito assustador. Né? E pegando esse gancho, então, dessa promoção da imagem, como que esse uso excessivo, né, das redes sociais que a gente tem aí, acho que de hora em hora, todo mundo está olhando, de minuto em minuto, né? Que impacto que isso pode trazer na nossa saúde mental, distorcendo até a nossa percepção da realidade, do que é um corpo bonito, do que realmente é beleza, do que não é. Como que isso pode afetar esse uso excessivo? O uso excessivo de redes sociais pode trazer sintomas depressivos, por causa da comparação, pode trazer sintomas obsessivos também. Então, depressivos, obsessivos, ansiosos, porque a gente vê aquele corpo nos 15 segundos, 30 ou 1 minuto do story, um corpo sarado, um corpo definido, um corpo bonito, mas por vezes aquela pessoa trabalha com aquele corpo. O corpo é um instrumento de trabalho. Sim. E para muitas outras pessoas, não. Então, não só a comparação do corpo, mas também da vida. O meu amigo, aquele que tem a minha idade, ou aquele que é até mais novo que eu, já tem um carro de luxo e eu ainda não tenho. Isso. Então, essas comparações e ver isso o tempo todo na rede social, além do excesso de dopamina que libera vendo as telas, isso já foi mais do que discutido aqui, eu acho que previamente também. Isso gera muita comparação. Então, ansiedade, depressão, transtornos de imagem. E a pessoa, ela vai nessa questão da comparação, né, do estilo de vida, porque é como a doutora falou, o que passa ali são 15 segundos, 30 segundos, e a gente fica comparando, poxa, mas a vida do fulano é mais perfeita do que a minha, né? O fulano conseguiu atingir, ele tem um bom emprego, ele tem uma namorada, olha, ele tá indo num restaurante bacana, né? Exatamente. Como que a gente lida, né, com esse excesso de comparação e de querer essa perfeição que são aqueles 15 segundos, né, que a pessoa tá vendo ali, que a gente não sabe o que tá por trás ali daquela situação, né? Sim, é muito difícil. Para isso é importante ter sempre a psicoterapia em dia. Terapia é vida. Terapia é vida. Eu não posso deixar de afirmar isso. Mas eu tava, assim, me colocando num momento mais nostálgico enquanto você fazia essa pergunta e sobre o que a gente também falou um pouquinho antes de começar a gravação do podcast. Sim. Sobre as fotos e os filmes que a gente, na nossa época, pelo menos na minha, você disse na sua, né? Que a gente levava para revelar. E eu fico imaginando como seria o olhar do meu pai, como é, né? Porque ele tá nas redes sociais. Então, como ele olha para isso e como que ele interage com isso. Sim. Então, não só as outras gerações, eu sou da geração que criou o Windows. Eu vi o Windows sendo criado, desenvolvido, o computador, e meia-noite eu entrava na internet lá pra tentar. Aquele barulhinho de internet de escada, que muita gente não sabe o que é hoje. É verdade. E a gente pegou essa transição, então pra gente já fica mais fácil, desafiador, porque eu também trabalho com as redes sociais, mas ao mesmo tempo, no âmbito pessoal, é muito mais difícil, porque são várias gerações que já nasceram com as redes sociais e várias gerações que nasceram sem. Então, esse conflito é um confronto que a gente acaba se perdendo nesse meio tempo. Sim. E as gerações anteriores, elas precisam se atualizar. As gerações novas, agora elas começam um movimento dessas novas gerações de se retirar das redes sociais. Então, é um movimento que voltou a ser o tradicional. E aí, a gente fica perdido nisso.
pelo menos eu, que tenho 36 anos, fico pensando em que momento que eu tô. Sim. Eu deixei de ser tradicional, que eu virei as redes sociais, nesse momento mais atual, e agora o pessoal tá mais tradicional. Então, todo mundo excluindo rede social, todo mundo deixando seus smartphones e usando os telefones tijolão. Pra ficar livre das redes, porque sabe que as redes são tóxicas. Então, assim, onde que a gente tá nisso? Sim. E eu sempre me pego nessa reflexão. Eu acho que é bastante importante cada um de nós refletir. A gente trabalha com isso, mas e além do trabalho? Como que é na nossa vida? Sim. Uma coisa, pegando esse gancho aí, o que é o nosso além da rede social, né? Eu sempre gosto de lembrar do dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Que muitos casais quebram o pau, rasgando o verbo aqui, quebram o pau, não tão bem, tá com vontade aí, né? Bateu um no outro praticamente, mas tá lá, dia 12 de junho, posta fotinho de casal. Ai, amor, te amo. Ou seja, é uma vida falsa, né? Porque nos bastidores, a gente não sabe como realmente é. E as relações colocadas em redes sociais são muito assim. Você não sabe como é a vida do outro na casa. Você não sabe... tá ali, às vezes tem gente que vai num restaurante caro, bacana, posta foto, e na casa dela tá faltando muita coisa, né? Então, a gente tem essa discrepância, né, muito grande entre o que acontece nos bastidores e o que eu realmente compartilho. Exatamente, o que é postado e o que é real. Aí a gente que trabalha com isso sabe que o que é postado... eu já falei essa frase, vou repetir, que o fundo do poço é o lugar mais visitado e ninguém tira selfie lá. Exatamente. E é verdade, nos nossos momentos, até naquelas 15 poses dos filmes que a gente levava para revelar, sim, uma saía tremida, mexida, com o olho fechado, alguma coisa nesse sentido, não tinha o que fazer. Não tinha. Lá nos anos 90, 80, era aquilo que a gente tinha de fotografia, até antes, né, para os nossos avós. Quando casavam, tiravam uma única foto. E a gente hoje tira 15, escolhe uma que é perfeita, com filtro, com edição, com Photoshop, com espartilho, se puder, melhor. Eu vou até entrar nesse gancho, porque é importante, né? Pessoal, quem está assistindo a gente, fica até o finalzinho, porque tem muita, conversa boa aqui. A gente é de um tempo, então, doutora, né? Pelo menos eu acredito que todas aqui. Sim. A gente tirava lá o filme, era caro para revelar, e a gente tinha que controlar nossa ansiedade para a hora que o pai ou a mãe tivesse condição de revelar. Fora isso, tinha que lidar com a situação de realmente, nossa, essa pose vem tremida, não vem, eu saí de olho fechado. E a gente lidava bem com a situação. Mas hoje, uma pessoa, ela tira ali 15 selfies e nenhuma tá boa, né? Ela não consegue se reconhecer. E entra muito dessa questão aí da gente se criar um aparato para poder postar a foto, eu vou me maquiar, eu vou usar um filtro de embelezamento, né? O quanto que isso é prejudicial para a gente, isso vai tirando realmente a nossa própria essência e aquilo que nós somos verdadeiramente, né? Eu não sei se vocês lembram que a Sandy, né, falou que ela não se reconhece sem a maquiagem. E que, inclusive, dentro de casa, ela usa né? maquiagem. Exatamente. Sim. Que coisa impactante, né? Porque ela quando que ela é ela mesma? Ela não tem coragem de olhar pra ela mesma, né? Sim, no espelho, do banheiro dela. Exato. Ela não pode ser ela mesma. Né? Pra ela. Pra ela. Né? Nem pra ela. Ela não se permite nem pra ela, nem pros outros. Sim. E esse uso excessivo da gente usar os filtros embelezadores, isso vai criando uma distorção da nossa essência, do que nós somos. A gente vai se desconhecendo. O que afeta mentalmente ali, que faz justamente entrar nessa situação de não reconhecimento daquilo que eu sou? Tá, é uma ótima pergunta, Catiúcia, muito obrigada. É excelente pensar nessa questão dos filtros, porque o filtro, ele foi desenvolvido por uma pessoa, não foi por um IA, ele foi desenvolvido por uma pessoa que sabe quais são os parâmetros, qual é o padrão que é aceito e o que não é aceito. Então, o filtro, ele coloca cílios postiços na gente, ele coloca blush, batom, mesmo se a gente tiver sem. Então, o filtro, ele foi feito por um ser humano que sabe qual é o padrão. Pode até ser que um IA consiga fazer? Pode. Mas foi um ser humano que ditou aquele padrão. Fomos nós, foi a sociedade. Os que permitiram, né? Não sou tão magra, mas eu quero postar uma foto magra, então um filtro com bichectomia, que fica muito melhor, fica mais aceitável, né? Sim. Se valida muito melhor do que ser gordinho e ter um rosto redondo. Mas quem é que tá validando isso também? E aí,
respondendo melhor o que você me disse, isso entra no espectro da obsessão. Porque a gente acaba perdendo o que é real e entra no que é obsessivo. Eu quero ter aquele filtro, eu quero ter aquele rosto. Eu preciso dos cílios postiços. E se vocês forem perceber, os cílios, eles estão cada vez mais exagerados. Sim. Estão cada vez mais exagerados, cada vez mais pretos, mais grossos e maiores. E os lábios, e os rostos cada vez mais finos. Eu tava vendo uma comparação das atrizes. A Angelina Jolie é uma das mais comparadas, né? Que não mudou nada nos últimos 20, 30 anos. Besteira. Ela só emagreceu. E a gente sabe que ela tem um transtorno alimentar. Sim. Sim. Né? Então, é importante falar isso, porque de todas as fotos de Jennifer Aniston, mesma coisa. De todas as comparações, o que a gente vê é magreza. É magreza, magreza, magreza. Isso me dói, me toca profundamente, porque eu tenho vários pacientes com transtornos alimentares, e é difícil você convencer o outro de que ele tá ok, de que ele que tá certo, que tá tudo bem. Tá tudo bem ser daquele jeito. Sim. Tá tudo bem estar um pouquinho acima do peso, tá tudo bem não ter um rosto chupado, bichectomizado. E tá tudo bem. Mas pro paciente, ou para quem tá nesse espectro da obsessão, dos filtros, da maquiagem, dos cílios postiços, ou quem, igual a Sandy, como você mesmo falou, Mayara, a Sandy tá sempre montada, tá sempre maquiada. Então, qual é a essência dela e qual é a nossa essência? Para isso, meu pai sempre fala, né, que a gente tem que buscar o autoconhecimento. Isso ele fala para tudo. A gente tem que ter o autoconhecimento. Então, é sobre isso. Se a gente se conhecer, a gente consegue transparecer isso nas redes sociais. Por que as pessoas têm tanto medo de aparecer ao vivo? Sim, sim. E uma coisa assim, não sei como que é na prática aí da psiquiatria, dos seus atendimentos, mas o que eu percebo como uma pessoa do lado de fora que trabalha mais a parte de comunicação. Então, uma coisa é você gravar, por exemplo, com mulher, outra coisa é você gravar com homem. O homem é o quê? Eu brinco, né? Tomou banho, penteou o cabelo, tá pronto, né? A mulher não. Se ela for fazer qualquer tipo de gravação e estiver sem uma maquiagem, um cabelo arrumado, nossa, não tem como gravar, tipo, não tô pronta hoje. Então, o que eu percebo, do meu ponto de vista desse lado, é que os homens, eles não se importam tanto. Já a mulher, acho que existe também uma cobrança muito grande do que, nossa, olha o cabelo dela, olha o tamanho daquela raiz, olha, ela não fez nenhuma escova, não passou nenhum batom. Então, a gente tem, às vezes, esse julgamento de mulher para mulher, digamos assim, mais forte do que os homens. Os homens tem uma aceitação melhor com a imagem? Mara, eu queria abrir um parêntese para falar, que acho isso muito importante, como cresceu as barbearias. Sim. E a linha de produção para cera de cabelo, para cera mate, aquelas brilhante. pomadas, né? Pomada e cera para o cabelo. Sim. E agora, como cresceu os vídeos dos homens, como eles fazem os topetes. Com secador, com pomada, e muitos deles, hoje mesmo já tive com um, que tava de base. Protetor solar com base. Sim, e até então, o aumento de harmonização facial. Perfeito, é isso mesmo, tem harmonização facial. Então, às vezes eu me pergunto se realmente eles tomam só banho, passam a mão no cabelo, colocam a roupa e saem. Sabe? Eu acho que é muito além disso, é uma construção. Se eles já tiverem com harmonização facial, se a barba já estiver perfeita, se já tiver tudo certo, acho que fica mais fácil, mais leve para os homens. Mas porque o julgamento entre eles é mais leve. Tem essa questão de que hoje eles também se preocupam, Sim, então. eles também se preocupam com a aparência. E os homens também têm essa competição e essa obsessão. Os filtros não são só para mulheres, né? Como a gente pontuou, na verdade, antes. Dos cílios, da maquiagem, do batom. Mas para os homens também. Hoje eu vejo muito mais homens usando filtros do que mulheres. Que interessante. Interessante. E o que eu ia falar além disso, você também comparou essa questão dos homens e das mulheres, né? O que eu vejo, principalmente aqui no Paraná, no Rio de Janeiro, desculpa abrir um parênteses maior ainda, voltando muito mais pra trás sobre a minha história. Eu morei 12 anos no Rio. E morar numa cidade que tem praia é muito diferente de morar numa cidade do interior. Eu morei 1 ano no Rio também. Então, bom, pros cariocas, não posso mandar aquele abraço. Lá, os de maquiagem. Não, maquiagem derrete. Não maquiagem tem condições de você usar lá. Maquiagem é ok, só que o corpo sarado é pra todos. Então, assim, as academias ficam abertas até meia-noite. Quiçá se não tiver academia 24 horas.
Porque aí vem uma disputa, aí é briga pelo corpo, né? Aí você sabe como que é, né, Mayara? Aí a luta pra mostrar, porque daí o tempo todo os homens tiram a camisa, as mulheres usam roupa mais colada, o clima mais quente. Então a gente já percebe que no local mais, onde tem litoral, os corpos, eles são mais delineados. Entendi. E a maquiagem ela é deixada mais de lado. Tanto que as Entendi. havaianas ficaram famosas por causa disso, né? A gente usa tanta havaiana na praia, tanto, que elas viraram um luxo. Sim, Né? sim. E no interior, o que eu posso ver, principalmente com os meus pacientes, é que muitas vezes a briga pelo corpo perfeito é da mulher para outra mulher, como a Yara já apontou. E que as mulheres, elas se casam magras e elas continuam buscando esse padrão da magreza. E os homens não. E elas não exigem isso do parceiro. E o parceiro muitas vezes exige delas. Isso. Olha, você tem que continuar magra. Você engravidou, agora você tem que voltar para o peso que você era. Então, esse rush de, nossa, engravidei, agora eu preciso voltar pro meu corpo logo. Sim, essa cobrança Essa já, né? cobrança, e é uma autocobrança. Uma cobrança da família, uma cobrança dos outros. Sim. E essa expectativa que eu vejo aqui no Paraná é que as mulheres, elas continuam cada vez mais não sei, mas cada vez no seu padrão de magreza, e os homens engordando, os homens ganhando peso. E elas não se importam, porque elas se vestem para outras mulheres. Isso é muito A forte, porque competição é muito forte. a mulher, ela se arruma para outra mulher. Porque a maioria dos homens preferem a mulher sem maquiagem natural, mas a mulher não. Ela gosta de sair arrumada, ela gosta de, às vezes, colocar um salto. Principalmente quando tem encontro de mulheres, né? Sim. Seja de negócios, igrejas, enfim. Você vai toda arrumada, porque onde já se viu, você só dá uma penteada no cabelo e chegar sem nenhum batom, né? É muito... Pensando nisso, me fez refletir tudo que eu fiz pra vir aqui hoje. Salão de beleza, que você falou que a gente vai lá pra dar um tapa, a gente vai pra dar um tapa, vamos falar a verdade. É verdade. A gente vai pra se arrumar. pra se arrumar, pra ficar bonita na fita, né, doutora? Não tem como, não. Não tem como. Quando você falou isso, eu pensei, naturalmente, claro, nós nascemos bonitas. E depois eu fiquei pensando, não, claro que não. A gente vai no salão pra se arrumar. Sim. Pra sim. aparecer na TV. Sim. Seja na TV, seja na tela. Sim. Do smartphone, do tablet. Eu tava... a gente fala, né? É uma realidade. A gente realmente se produz, vem... E a Luciana, que me ajuda, ela fala, você me arruma esse cabelo na gravação. Né? Então, você vê a preocupação de uma mulher com outra, né? Com a imagem da outra. Sim. Aí existe a preocupação, mas a competitividade, realmente, de você se comparar, né? E principalmente nessa questão da promoção pessoal, né? Que a gente falou no início, quando você usa o Instagram, porque acho que hoje é uma ferramenta de trabalho, as redes sociais para muitos profissionais, mas quando você usa ele para uma promoção pessoal, né, você tá ali querendo aquela aprovação, né, online, e vem através do quê? Essa aprovação de curtidas? Comentários, né? Comentários, Ibope, né? E se minha foto... Seguidores. E se minha foto não teve nenhuma curtida, será que não estava legal, né? Então, assim, como que tá... Isso virou um vício, doutora, né? Da gente querer ali realmente ser aprovado, ter a validação, né? A questão agora, do que a gente entrou, é na questão da insegurança pessoal. E aí, volto lá no meu pai, no autoconhecimento. Se a gente não sabe quem nós somos, qual é a nossa essência, a gente não consegue nem transparecer. Então, a gente entra na manada. Tá todo mundo magro, tá todo mundo loiro, tá todo mundo com cabelo liso, nós vamos seguir essa manada. E aí, a obsessão, que daí entra nesse espectro, a obsessão é na ansiedade antecipatória. Porque antes mesmo de você postar, você já tá num filtro. Isso. Você já tá no filtro, já foi no salão, você já passou um batom. E você já pensa, se eu postar essa foto, será que eu vou ter muita curtida? Nossa, será que vai estar dentro aí quantos da expectativa? Likes, quantos seguidores. E o Instagram profissional, eu não sei usar direito, mas acho que vocês devem saber melhor do que eu sou péssima em tecnologia. Mas ele entrega isso. Quantas pessoas viram, quantas pessoas foram pra frente. Insights. Os insights, Isso. perfeito. Você viu como... Mostram tudo. Mostram curtidas, tudo. comentários, quem viu seu story foi pra frente, quem voltou e viu de novo. Quem apertou e passou. Quem apertou e passou, quem reagiu. E isso é muito ruim, porque a gente usa como uma estratégia de validação. De falar, nossa, que legal, foi bom. Inclusive, lembrando aí, se eu não me engano, 2019, se não tiver muito errada, o Instagram retirou
a quantidade de curtidas, a gente não conseguia mais ver. Então a pessoa olhava ali o seu post, Sim. não mostrava quantas curtidas tinha. Por quê? Porque eles perceberam que isso estava afetando muito a saúde mental das pessoas. Não sei o que aconteceu, que voltou a aparecer. Mas por um bom tempo, quem talvez aí já trabalha com o Instagram há alguns anos, vai se recordar de que nós tivemos, foi inclusive um boom, principalmente para quem é influencer, porque, nossa, como que eu vou mostrar agora que a pessoa pode me contratar, sendo que não aparece nem a quantidade de curtidas? Então, isso foi algo que impactou muito, que é a questão da validação, né? Instagram fala mais do que currículo, né? Muito. E isso é que é difícil, é fazer o movimento contrário. Não, olha, o meu certificado é de tal lugar, é de tal academia, de tal instituição, universidade, do que o meu Instagram. Sim. Mas se eu tô bonito no Instagram, se eu tô vendendo no Instagram, se eu tô feliz, se eu tenho uma vida lá com meu parceiro, se eu tenho meu filho, tudo isso leva em consideração, nossa, como essa mulher é completa. Ou como ela tem tudo. Sim. Profissão, família, vida social, porque dela tá sempre bonita, tá sempre magra. Tá sempre pronta. Né? Tô na rede social, tô maquiada. Ou aquele exemplo da super mulher, né? Nossa, trabalha, posta, tira foto, faz isso, faz aquilo. Doutora, mas como que a gente consegue, né? Pensando como paciente, né? Identificar quando esse excesso ele tá causando já um probleminha na estima, né? Porque a gente vai lá, fica e entra nesse processo de obsessão, que a doutora falou, que talvez a gente entre e nem se perceba, né? Hoje eu tenho que postar, hoje eu tenho que ter uma curtida. Mas quais seriam, por exemplo, os sinais ou sintomas que a gente vai tendo, seja na nossa mente, no nosso corpo, que, você tá passando aí, você tá ficando muito na rede social, você tá com um nível de exigência muito grande para sua vida. Quando que dá esse clique na gente pra gente buscar ajuda e pensar, olha, eu acho que eu tenho que postar menos, eu tenho que viver um pouquinho mais offline, fazer esse movimento contrário aí que a gente falou no início. Eu sinto muito, mas eu tenho más notícias pra você. Ah, Jesus. É muito difícil a gente se perceber doente. É muito difícil. E doente, que eu digo assim, não é de cama. De cama a gente vê. Isso daí... Doente, né? Doente mental. É doente disso, perder os parâmetros. Os parâmetros, inclusive, da realidade, do corpo. Será que eu já tô magra o suficiente? Ou será que eu tô gorda? Então, você me perguntou quais são os sinais e sintomas que levam... Que me fazem pensar que eu tô adoecido mentalmente. Os sinais e sintomas normalmente vêm de terceiros. Ou quando você tem sinais e sintomas físicos. Por exemplo, fica muito ansioso, não dorme. Eu tenho muitos pacientes, principalmente adolescentes, na transição para a vida adulta, que eles já têm uma autonomia maior com o seu celular. E eles ficam noite afora, aí, com o celular na mão, e jogos e redes sociais. E eles não dormem, e aí eles não conseguem acordar para a escola. E aí perdem o desempenho escolar. E a escola também quer uma aprovação, porque a escola também está no Instagram, a escola também está no Facebook. A escola também quer mostrar que a sala tá cheia de aula, mas não tá. Ninguém lá tá aprendendo, porque tá todo mundo consumindo com conteúdo. Então, os sinais e os sintomas mais importantes vêm de um observador de fora. Ou os sintomas físicos. O paciente que não consegue dormir, ele procura, porque já não consegue iniciar o sono. Tem uma latência de sono, que a gente chama uma alta latência. O que é isso? Demora muito para pegar no sono. Fica com excesso de pensamento, taquipsiquismo. Com excesso de pensamentos antes de dormir. Também isso pode acontecer. Ou dietas muito radicais. E isso é a gente que se percebe. Às vezes eu vejo foto de alguma amiga e eu penso assim, será que ela tá na dieta ou será que ela tá com alguma doença? Porque chega a ser extremista. Então, é esse extremismo que também volta de novo para a obsessão e para a ansiedade. A ansiedade que eu te disse era a ansiedade antecipatória. Porque a ansiedade de postar. Se eu postar, será que eu tô com isso, tá tudo perfeito, fiz a unha, fiz o cabelo, e agora eu estou pronta para postar. Não, mas agora eu preciso curtir. E tem um jargão, ou uma ideia de que a gente, quando curte de verdade, a gente não posta. E é verdade. Dos melhores momentos e dos momentos que seriam memoráveis... Você tá aproveitando. Você não tá postando. A gente vê muito isso, né? Óbvio que até dentro daquilo que a gente elencou aqui, a questão da dificuldade de estar no momento presente, vivendo, né? E na construção de relações, porque é tão
hoje mais fácil, assim como vem para ajudar, né? Uma relação, de repente, à distância, namoro à distância. A comunicação facilitou, né? Isso. Mas você vai num show, por exemplo, você vê lá milhões de celulares captando aquela imagem para depois você ver o vídeo que você gravou. Né? E é bem isso, né? Se você realmente está feliz, eu acho que é difícil você parar aquele momento para tirar uma foto e postar, né? Você vai curtir aquele momento, né? Você vai realmente dar atenção. E aí a gente vê, a gente está ficando, doutora, por esse excesso, né? Facilidade das redes sociais, a comunicação hoje é mais rápida com nossos amigos, familiares. O que isso, de repente, pode ajudar ou não na construção de relacionamentos, né, pessoais, da nossa convivência aí, de viver o nosso dia a dia? Porque eu conheço muitas pessoas que elas querem ter relações apenas no mundo offline. Vai perdendo a habilidade de se relacionar ali pessoalmente. Ou muitos amigos, né, acabam sentando numa mesa, convidam para almoçar, jantar, de repente cada um pega seu celular. Tá todo mundo no celular. A gente viu durante a pandemia, inclusive, muitas famílias que ficavam os filhos no quarto, num celular, os pais em outro lugar com o celular, e ninguém se comunicava, em plena pandemia. Eu já fiz um post sobre conversantes, falando que ser conversante, o que é isso? É só conversar. Só conversar. Chat. Com alguém online. Mas ser conversante é muito ruim porque extrapola a realidade, vai muito além, fica no mundo das ideias, da imaginação e da possibilidade, da ilusão de um dia talvez, mas esse dia que fique cada vez mais pra frente, porque eu ainda não tô magra o suficiente, que fique cada vez mais pra frente, porque eu não sei, eu não tenho certeza se eu tô sendo aceita totalmente, porque eu não sei se ele tem outras ou ela tem outras conversantes. E agora, recentemente, faz umas 2 ou 3 semanas, eu vi que o termo de conversante mudou. Acho que já faz uns 2 ou 3 anos que eu fiz esse post. Não me lembro, tenho que dar uma olhada na rede social. Mudou pra curtante. Então, assim, aquele que curte seu story. Nossa, ele curte meu stories há 8 meses. Acho que agora é hora de acenar. Acho que agora é hora de mandar uma mensagem, porque já faz 8 meses que ele assiste os meus stories e ele curte. Então, do conversante, daquele que antes conversava, nós mudamos de categoria pro curtante, que é pra quem curte. Curtiu o meu story. Tá lá. Gente. Ele gosta de mim. E só, Kátia, também na sua fala anterior, que você tinha me falado sobre o aqui e agora, né? Do aproveitar. Também é outro vídeo que eu já fiz, no dia do meu aniversário. Eu fiquei extasiada. Isso aconteceu esse ano. Embasbacada com o tanto de mensagens que as pessoas me mandaram, mas eu só vi isso depois. Foi até uma sensação de inundação, que as pessoas me cobravam que eu não conseguia responder. Mas com quem eu tava ali na hora, naquele momento, no dia. Eu almocei com os meus pais, à tarde eu encontrei minha família, fiz coisa do trabalho também. Encontrei mais minha família depois, encontrei os amigos para começar um outro aniversário. E depois veio aquela cobrança de, viu, você não respondeu minha mensagem. Viu, você não postou nada. Como é que foi seu aniversário? Foi maravilhoso. Foi estonteante. Eu aproveitei 24 horas. Comecei aproveitando na meia-noite, na virada do 2 pro 3. E depois acabei na meia-noite do 3 pro 4 de um melhor amigo meu. E aí eu fiquei pensando assim, como que essas pessoas, elas têm a audácia de me perguntar isso? E aí eu gravei esse vídeo, já era de madrugada do dia 4. Já 24 horas depois do meu aniversário, que é dia 3. E eu falei, meu Deus, como que eu vou responder tudo isso? Essa inundação de mensagens. Enquanto eu tava praticando o que a gente chama na psiquiatria de mindfulness, que é o estar aqui e agora. A gente tá aqui agora, eu tô sentada de frente pra vocês, e a gente tá fazendo uma conversa, a gente tá trocando ideias, pessoalmente, presencialmente, nenhum celular na mesa, e que tranquilidade, porque não tem nenhum relógio. Vocês têm relógio? Não, eu não uso. Eu tenho, mas ele tá apagado. Quando eu faço reunião ou gravações, podcasts, eu gosto de deixar ele ali sem notificação nenhuma, nada, para justamente poder viver o momento presente. Perfeito. O nome disso é mindfulness, é estar aqui e agora, né, no momento presente. E eu me perco muito, por vezes, eu sempre deixo um tempo a mais de consulta, mas por vezes eu atraso por causa disso.
Porque a consulta vira depois uma conversa, e o paciente fica seu amigo, e aí a gente... Porque na psiquiatria é muito mais do que o acolhimento e a prescrição, né? É saber do perfil do paciente. O que acontece na casa dele. É não saber só dele, mas do marido dele, dos filhos dele, do trabalho dele, do lazer dele. Será que ele tem feito esse lazer? E... Então, a gente acaba passando um pouquinho da conversa para aprofundar um pouco mais. E eu fico sempre ligada no... Eu não tenho relógio no consultório também, mas tem um reloginho na tela do computador. E aí, às vezes, eu me perco e falo, poxa vida, precisa desmarcar um paciente agora, porque senão vou atropelar os próximos. Entendi. E essa é uma prática que eu faço. E eu espero, né, os pacientes que me perdoem, por favor. Mas eu peço porque pro próximo paciente não vir, se ainda dá tempo, eu peço pra minha secretária, eu falo, olha, desmarca, senão vai atropelar o próximo. E o próximo chegou no horário. E eu gosto mesmo de ter esse tempo, assim, mais livre, mais fluido, pra gente conversar. Eu sempre chego atrasada. Aí é outra questão. Mas se é porque eu conversei demais, porque eu falei, porque eu não tinha relógio, aí é por outro motivo. E doutora, o que a gente pode fazer, se tem alguma coisa que a gente pode fazer para conseguir nos blindar, para que a gente não fique doente ou ansiosa, enfim, por essa curtida? O que a gente pode fazer? Tem algo para nos blindar? Ou até mesmo os comentários, né? Porque a gente estava conversando um pouquinho antes aqui. Sim. Você pode ter lá 15, 20 comentários super positivos, mas tem um que pega lá negativo que você esquece todos os demais. E aí vira o tal do hate, vira isso, vira aquilo. Como se blindar, né? Como preparar esse psicológico, né? Essa mente. Antes eu achava blindar uma palavra muito bonita. Hoje eu ainda acho, mas é utópico. Porque é impossível blindar o corpo humano, blindar a mente. Blindar mesmo, blindar a prova de bala, a prova de qualquer violência. Ou até de coisas boas, né? Da luz do sol, por exemplo. Estar blindado é muito difícil, é praticamente impossível blindar. E olha que eu sou uma profissional de saúde mental, atuo há 12 anos e eu já ouvi muito essa palavra. E eu fico pensando nela, em blindar. Mas eu acho que a gente pode se proteger, porque daí proteger muda. O blindar não passa nada. Não passa nem o que é bom, nem o que é ruim. Mas o se proteger, dos 15 comentários que foram bons, mais um que foi ruim, te destruiu, te fez mal, aí sim. Aí, mais uma vez, não tô retirando a psiquiatria, mas mais uma vez entra a psicologia. A psicoterapia tá em dia. O autoconhecimento, também de novo meu pai. O autoconhecimento. Quem é você, qual é a sua essência? E o que você tá transparecendo. A credibilidade, por exemplo, chega sempre atrasado. Isso te traz credibilidade? Traz, se o paciente sabe onde eu tava. Ou eu tava com outro paciente. Então, se ela passou mais tempo com ele, vai passar comigo também. Então, essa credibilidade. Agora, no sentido de proteger de doenças mentais, essa questão negativa das redes sociais, é muito difícil. É importante um momento... A gente sempre faz isso no Natal, na minha família. Entra e deixa os celulares numa caixinha. E só pode tirar quando vem o Papai Noel, que daí a gente tira foto com o Papai Noel e guarda. Só. E no dia seguinte posta. Mas é muito importante a gente... Tem alguns bares que eu já vi lá no Rio de Janeiro, inclusive. Aqui em Londrina eu não conheço nenhum. Mas que a gente coloca o celular na entrada, tem uma caixinha. Isso, a gente coloca o celular ali. E mesmo depois, se vem um comentário negativo, eu acho que aquele momento simbolizou tão mais do que um comentário. Só que esse é um exercício, como eu te falei, Kátia, um exercício que a gente tem que fazer diariamente. E que é difícil até pra mim. Sim. Não é fácil. Não. Porque eu tenho a Fabiana profissional, e eu já até falei isso também nas redes sociais, eu tô vendo que eu sou muito transparente. Tudo que eu tô falando, eu já falei. Mas é ótimo. Acho que a gente tem que ser a gente mesmo. É conexão aí, doutora. Saúde em conexão. Então, recentemente eu comecei uma pós-graduação sobre autismo. E uma coisa que eu tenho visto, examinado muito agora são autistas. E para os autistas, a questão do social é muito difícil. O contexto social, a cognição social. É muito difícil pegar o que é piada, o que é ironia e o que é verdadeiro também. Muitos deles têm alguns sintomas psicóticos que são sintomas fora da realidade. E eles fazem uma coisa que a gente chama de masking, que é copiar alguém que eles acham que tá adequado. Entendi. Quando muitas vezes eles têm um comportamento que não é socialmente aceito, ou chamado também de inadequado, eles se desregulam.
Entendi. Eles saem ali daquele meio. Eu tenho um paciente de 9 anos de idade, que a mãe falou, mas doutora, toda vez que eu vou no mercado, eu vou em qualquer lugar, o meu filho deita no chão. E aí estão achando que eu não tô cuidando do meu filho, mas ele já é grande, ele tem 9 anos e ele é grande fisicamente também, o porte grande. E ele está sempre deitado no chão. Falou, não tenho como ficar levantando ele ou colocando ele no meu colo. E ele está sempre deitado no chão. Ao longo das consultas, esse é um autista nível 3, que é o nível mais grave, a gente identificou que era a forma que ele se autorregulava. Então, quando ele se sentia mal, quando ele se sentia instável ou com medo de alguma coisa ou do desconhecido, ele deitava. E ali, os autistas têm essa questão da sensibilidade também, que pode ser mais aguçado ou menos aguçado. Então, ele deitava e com a superfície dele toda no chão, a superfície corporal, ele conseguia se autorregular. A criança, e ele conseguia ficar calmo. Então, ele deitava no chão, não era pra fazer birra pra mãe, não era pra provocar a mãe, porque ele só tem 9 anos, acho que ele nem sabia fazer isso. Uma coisa que os autistas têm também dificuldade de mentir. Né? Eles podem até fazer o masking, que é tentar copiar o comportamento que é aceito, que a outra pessoa fez. E aí, pra isso, precisa de muito estudo também. Então, o tempo todo, eles são bons observadores. Aqueles que querem modificar, aqueles que querem melhorar. Porque tem os que não sabem. Uma palavra que é interessante pensar nisso no contexto social agora, não só das redes, mas do social mesmo em si, é que muitos não querem melhorar. Fala, eu sou assim mesmo, e a palavra estranha é o que eles atribuem a si próprios. Eu sou estranho mesmo. É sobre isso, e tá tudo bem ser estranho. Muitos tá tudo bem. Para muitos, para a maioria, na verdade, não está. A maioria está em busca, de novo, da validação, da aprovação, de estar adequado. Entendi. De se eu não estou adequado, eu preciso me autorregular. Então, assim, me dá um tempo, me deixa em paz. E aí, eles têm os rompantes de agressividade, os rompantes de isolamento. E para se autorregular. E aí, dizer assim, olha, tô bem, voltei como se nada tivesse acontecido. Entendi. E essa autorregulação, pra gente que não é do espectro autista, doutora, como a gente consegue fazer nesse mundo aí, falando da exposição, né? A gente não tem desculpa, né? Porque se fôssemos atípicos, pelo menos... Bom, eu tenho certeza que não sou. Acho. Eu tenho quase certeza que não sou. Mas, para nós, que é um pouco mais fácil identificar o social e as dificuldades que a gente passa no dia a dia, é estar sempre se monitorando, sem obsessão, claro. Sem aquela grande questão de ficar como eu tô, se meu cabelo tá assim, se não tá. Mas ficar confortável e se posicionar e se perceber. Se perceber naquele espaço. Quando eu tô, meus amigos são felizes? Estão. Ou eu tô fazendo mal pra alguém, ou eu tô fazendo bem pra alguém. Acho que é o princípio básico do bem e do mal. Né? Tô fazendo bem, então é sobre isso, tá tudo bem. Não tô. Sempre que eu chego, acontece alguma coisa. Entendi. Então, é mesmo a autorregulação para neurotípicos, ou para não neurotípicos, enfim, ficou confuso. Mas assim, pra gente, pra nós, como que a gente se autorregula? Tem um radarzinho que diz, tá tudo bem, você tá indo bem. Ou não, você não tá. Só que aí vem de novo o autoconhecimento. Sim. Quais são seus valores? Qual é a sua essência? Tem uma frase que um psicólogo diz muito, os pacientes dele vai saber, isso te aproxima ou te afasta do seu objetivo? Perfeito. Só que muitos de nós não temos um objetivo. De novo, Kátia, se você me fez essa pergunta, eu acho que não deixei ela completamente respondida porque eu pensei no novo conceito. Sobre os relacionamentos nas redes sociais. Sabemos o que queremos? Pois é. Será? Ou a gente tá ali, como um plâncton flutuando na água e... Deixa a vida me levar. A maré levar, exatamente. E se acontecer, aconteceu. Se eu namorar, namorei. Se eu casar, casei. Não, mas qual é o seu projeto de vida? Você tá investindo nisso? Não só no seu corpo, no seu trabalho. Sim. Porque muitas vezes as redes sociais representam isso, nosso trabalho. Mas o nosso projeto de vida. Eu quero, sim, ter uma família como o artista tal e a artista tal eles têm. Ou como o influencer tal coloca lá na rede que tem. Ou não quero. Quero ser como um outro, ou quero ser como eu mesmo. E pensando nisso, uma coisa que eu acho muito importante da gente lembrar, que nem você falou agora, a pessoa famosa tem uma vida, tem uma família perfeita.
quando eu dou os meus treinamentos, eu gosto de ressaltar muito isso, que você não pode comparar a sua realidade com a do coleguinha. Por quê? A realidade, por exemplo, no meu caso, sou empresária, sou casada, tudo, tenho as minhas demandas, são uma. Agora, de uma mulher que tem filhos, que é mãe solo, que é empresária ou que é funcionária CLT, a demanda é outra. E muitas das vezes as pessoas que a gente vê nas redes sociais, sejam influencers, pessoas famosas, elas têm a pessoa que faz a comida, tem a pessoa que limpa, a pessoa que lava a roupa, que passa. Então, aí ela mostra que o dia dela é hiper produtivo, que ela fez 1001 coisas, que já fez meditação, já foi na academia e tomou café perfeito e o almoço sempre impecável. Só que quem tá do outro lado, às vezes fica com essa comparação. Por que a fulana ali, ela dá conta de tudo na vida dela e eu aqui não dou? Então, eu acho que isso causa um problema muito sério para a nossa mentalidade, né? Exatamente, para nós mesmos, né? Sim. Porque, e na verdade o problema tá no outro. O problema ou a dificuldade, porque como que você chega naquele padrão de vida? Para ter alguém para cozinhar, para você cozinhar a sua dieta, né? Também tem essa. É a sua dieta. A criança tem uma dieta, os pais têm outra. Você tem que cozinhar a dieta da casa. Então tem que ter uma cozinheira, tem que ter alguém que sirva a mesa, que tire a mesa, alguém que limpe, alguém que lave, alguém que passe. Tudo isso que você já enumerou, Mayara. Então, assim, sou eu que tô errado porque eu não tô na dieta, porque eu não tenho os meus filhos assim, porque eles não estão prontos assim? Ou é aquela pessoa? E não é questão, na verdade, de certo ou errado, mas de posicionamento mesmo, de momento. Eu não tenho toda a estrutura que aquela pessoa tem. Então, eu não posso me colocar naquele lugar. E nem se eu quisesse, nem se eu estivesse lá, eu colocaria, porque as dores dessa pessoa são outras. Provavelmente. Se ela tem tudo, alguém pra lavar, passar, cozinhar, ela tem outras dores. Sim, até porque a gente vê também, fazendo esse movimento oposto aí de muitas vezes sair do digital, tem muitos artistas que acabaram saindo do digital por não suportar ali a pressão de uma cobrança, né, de uma vida ali perfeita ou de uma falta de um posicionamento, né? Então, a gente percebe que ele realmente é complicado, né? Então, assim, entra muito nessa comparação, né, do merecimento. E acho que entra muito aí na questão do objetivo de vida, né? E saber a realidade, né? Ter noção e conhecimento da realidade, porque senão a gente fica no mundo da fantasia. Ah, um dia eu vou poder ter isso, um dia eu vou assim, um dia eu vou assado. Queria que minha vida fosse assim, queria que minha vida fosse assado. Sim. Um exemplo de artista que se retirou dos palcos, geral, que se aposentou é a Adele. Né, aquela cantora. E eu achei lindo um dia que ela disse uma frase, que ela disse, vocês nunca vão me ver cantando de biquíni, porque música é para os ouvidos, não para os olhos. E ela realmente, ela transcendeu e agora ela entendeu, então ela se autorregulou, entre aspas, né? Ela percebeu, ela ligou o radar dela, ela falou assim, peraí, isso aqui tá me fazendo mal. Eu preciso dar um passo para trás. A fama foi muito boa, enquanto durou e tá durando. Se ela quisesse, continuaria durando. Só que a música ela faz pra ela. Ela não faz música para os outros verem. Né? E eu achei muito lindo isso que ela fez. Foi um movimento muito, muito bonito que poucos entendem. Sim. Porque ela vai abrir mão da carreira, do dinheiro, da fama, que é o que muitos querem. E ela tem. Então, se ela já tem tudo o quê? Porque se ela abrir mão daquilo tudo que a gente vê, para ter alguma coisa que a gente não vê, é porque essa coisa que a gente não vê é muito mais valiosa. Exato. Porque ela abriu mão de tudo que a gente vê. Que é fama, dinheiro, andar de guarda-costas, de limusine. Os shows dela são todos privados. Ela abriu mão de muita coisa para ter alguma coisa que a gente não viu. E a gente aqui tá falando bastante da questão do aspecto negativo, né? Do uso excessivo das redes sociais para nossa mentalidade. Agora eu vou fazer o inverso. Tem algo positivo que o uso das redes sociais pode trazer para nossa estima? O benefício é a gente mostrar para quem tá longe. Quem tá longe, sim. Eu acho que esse é o benefício, porque quem tá longe aproxima com as redes sociais. Por exemplo, quando a gente mora em outro país, ou viaja para outro país, a gente consegue mostrar em algumas também. Desculpa. Em alguns momentos, né? São retratos. É um momento paralisado daquela viagem toda. Mas a gente consegue mostrar isso, consegue ir para além do negativo na rede social, consegue mostrar algo positivo. Só que esse que é o nosso positivo, que é mostrar, olha como essa viagem tá legal, olha como é bonito, olha como esse prato que eu tô comendo é gostoso,
pode causar inveja. Então, de novo, até o positivo cai no negativo. Até coisa que é boa pode trazer coisa ruim. Eu não sei, eu fico pensando no aspecto das redes sociais, ela é boa para nos promover mesmo, se a gente sabe o que a gente é. Sim. Se a gente tá pronta para os ataques. Como Sim. você falou, pode vir 15 comentários bons, mas se vier um ruim e esse te destrói, você não tá pronto para isso. É melhor se retirar. Ou melhor, tentar se proteger. Blindar não, mas tentar se proteger de alguma forma. Psicoterapia, buscar apoio nas pessoas mais próximas. Peraí, eu tô indo bem, eu tô indo mal. Quando eu chego, eu causo mais bem ou mais mal? Então é isso. E tá indo tudo bem? Meu radar tá tudo certo? Eu tô pisando no lugar certo? Tô confortável nessa posição onde eu tô? Porque se eu tiver, ninguém me derruba. Agora, se eu tiver um pouquinho de insegurança, e que todos nós temos, insegurança em algum ponto. Se a gente tiver um pouquinho de insegurança, um comentário ruim derruba 15 comentários bons. Doutora, voltando muito ali pro... Daqui a pouquinho nossa conversa tá chegando ao final, mas aguenta aí, gente. Passa rápido lá. Quando a gente falou lá no início a questão de como observar se a gente tem alguns sinais, né? De que a gente está sofrendo, está entrando em sofrimento e a gente não consegue observar. E a doutora falou que muito isso vem da observação de terceiro. Como a gente se aproximar desse terceiro e estender a mão e conseguir, né? Eu aposto que até no consultório, por mais que a doutora fala para o seu paciente, você está bem. Às vezes existe uma dificuldade. Talvez entre aí a questão da terapia, né? Mas como a gente conseguir ajudar e fazer essa pessoa dar esse primeiro passo de buscar ajuda, né? Como chegar nessa pessoa e dizer, olha, Catiúcia, você não está bem, eu acho que você está passando muito tempo nas redes sociais, eu acho que você não está sabendo lidar. Perfeito. Né? Tive uma ideia agora. O celular, uma ideia que vai me levar a essa resposta. O celular, ele avisa. Um paciente me falou isso outro dia. Ele falou, Fabiana, eu tenho um problema. Falei, isso eu sei. Se você tá aqui, é porque você tem um problema. Qualquer um que seja que vai no médico tem um problema. Falei, pois não, qual é o problema? Aumentou em 4 horas o uso de redes. Aí dividiu nos dias. Falou, olha só, eu tô passando muito mais tempo. E ele fala o programa específico. É nesse jogo. Meu Deus. Aí agora eu lembrei até da paciente. Não é um jogo de aposta, mas é um jogo. E jogo traz vício, né? Sim. Dependência, adição. E não precisa envolver dinheiro. E aí essa paciente foi uma mulher, ela me falou isso. E aí o meu celular me falou que eu usei mais 4 horas a mais nessa semana. E agora? Então esse terceiro pode ser o celular, ele pode indicar, só que a gente tem que estar aberto para esses sinais. Você tem que receber esses sinais. Porque muitas vezes, quando você começou a formatar a pergunta, eu pensei, com transparência, vamos chegar no outro e dizer com realidade, sem dó, mas também sem muito dedo. Né? Os amigos chegam e falam, a família chega e fala. Então, assim, só que a gente tem que estar aberta para ouvir a crítica. A crítica é construtiva, muitas das vezes. Se vem de pessoas que a gente ama, sim. Sim, é pro nosso bem. Mas a gente tem que estar aberto. Porque é muito difícil você tirar a pessoa dessa condição, né? Ou muitas vezes a gente se colocar nessa condição, alguém tirar a gente mesmo dessa situação, né? Exato. E como nós estamos descartáveis hoje em dia, né? Exatamente, né? Troca, destroca, coloca, tira. Como que pode? E as relações também estão cada vez mais superficiais. O ficante, agora é o curtante. Cortante. Basta ele olhar seu story e curtir por 8 meses. Aí você manda uma mensagem. E olha o tempo, né? Sim, 8 meses. 8 meses da sua vida. 8 meses. 8 meses que você podia estar com o curtante curtindo a vida. Exatamente. No mindfulness, né? No aqui e agora. Por que não? Sim. Por que não? Né? E você vê ali a sinalização mudou, né? Agora você pode mandar uma foto, agora você pode me mandar um oi. Como esse aspecto acaba sendo um pouquinho negativo das redes, né? Através ali da validação, das curtidas, né? De deixar algum comentáriozinho, um foguinho, uma florzinha, ou isso ou aquilo, né? Sim. E eu vi muito nas redes sociais, a doutora trabalhando bastante agora, o Setembro Amarelo, a questão da empatia genuína, né? É verdade. Isso que eu ia te falar da transparência, empatia. Né? Empatia genuína, transparência, a verdade. Quando a gente usa da verdade, quando você fala qualquer verdade, seja por meio de ações também, ou fala, isso é bem interpretado. E num primeiro momento pode até ser mal interpretado, mas se o paciente estiver aberto, se a pessoa estiver aberta, se estiver aberto para receber aquilo, você vai receber, digerir e vai saber fazer bom uso.
Sim. Então, ficar atento e ter essas pessoas também. Uma coisa que eu vejo eu tô num relacionamento tóxico, meu chefe é tóxico, a fulano que trabalha pra mim é tóxica, o fulano, meu vizinho é tóxico. Tá. Mas quem te colocou aí nessa posição? Você casou com esse marido tóxico, você contratou essa funcionária tóxica, você virou vizinha desse moço tóxico, e por que o vizinho também tá sendo tóxico? E vamos combinar que ninguém é florzinha, né? E ninguém é florzinha, Ninguém perfeito. é florzinha. E se tá te fazendo mal, se entrou na sua casa, se entrou no seu íntimo, quem deu a chave da entrada da sua casa pros outros? Quem permitiu te transpassar? Ou quem permitiu passar por cima da sua opinião e dos seus pensamentos? Você. Você que entregou a chave. Você que abriu a porta. Exato. E doutora, tem alguma forma de nós ensinarmos as gerações futuras a lidar melhor com a questão das redes sociais e usar, mas de uma forma saudável e não a ponto de adoecer? Sim. Bom, nós somos da geração que pegamos a transição. Então, os pais, na nossa época agora, são os pais que estão censurando mais o celular para as crianças. Agora, depende muito da família. Como ensinar isso para o futuro é difícil, porque antes de vir aqui eu estava pensando, né? Nossa, esses abençoados têm o Google. O Google tem artigos, a gente tem a Cielo, a gente tem tudo para pesquisar. Foi o que eu pesquisei antes de vir aqui. E aí eu pensei depois, eu falei, nossa, na minha época só tinha Barça. Sim. Só Meu a Deus gente do céu. passava horas na biblioteca. E se na biblioteca alguém reservasse antes, perfeito. Como que eu ia fazer? Então, eu acredito que nós, como pais e mães, talvez a gente não esteja tão preparado para enfrentar o ChatGPT, por exemplo. Não estamos. Outro dia eu vi uma imagem que foi justamente no Instagram, que era o ChatGPT fazendo com a caligrafia da criança um trabalho. Meu Deus, a que ponto chegamos? A que ponto chegamos? A esse ponto. E aí é que eu te digo, por que tá tão perdido isso? E eu volto lá na geração do meu pai, que tá no Instagram, que tá no WhatsApp, e a geração que tá entrando agora. Como que eles se comunicam? Qual é o ideal? A gente confia neles, confia nos que estão vindo, no ChatGPT ou na Barça. E tá tendo um grande choque, né? De gerações. grande choque. Né? Sim. As gerações mais antigas não sabem lidar com a geração atual, e isso tá assim. Eu acho que a gente vai ver um momento de transição aí também, de chegar e, peraí, vamos ter que voltar a ser um pouquinho mais analógico. Que isso já está acontecendo. Que isso já tá nos países de primeiro mundo, adquirindo os tijolão de volta, largando os smartphones. Isso já está acontecendo. E hoje, se a gente pensar, outro dia eu esqueci meu celular em outro lugar que não era o lugar onde eu estava fisicamente. E olha que coisa difícil. O celular não estava no mesmo cômodo que eu. Só isso. Mas aí eu perdi o GPS, eu perdi o relógio, porque eu não uso relógio, a conta do banco, não tinha como pagar nada, porque o cartão de crédito está no celular, a conta do banco está no celular, o Pix está no celular, o contato de alguém para ligar. Fulano, você pode vir aqui me ajudar, que eu preciso achar meu celular? Tá, você não tem mais como, você não tem mais telefone fixo. É outra coisa, ninguém mais grava número de telefone, né? Exato. E antigamente a gente tinha o famoso aqui, né? As listas telefônicas. Hoje em dia, você vai lá... As páginas amarelas. Um clique, você liga pra pessoa. Agora, se você tiver numa emergência, perdeu o celular, sofreu um acidente, alguma coisa, e não tem ali para ligar, você não consegue, muitas das vezes, ir num lugar e falar o número do telefone para... Maiara, e sabe como que é o nome disso? Nomofobia. É dificuldade de você viver sem o celular. Nomofobia. Nomofobia? Nomofobia, Esses dias eu fui lá na Torre Pietra, e lá qualquer andar nada pega. Não é falando mal da Pietra, não, tá? Mas é porque lá nada pega. E aí eu tava numa sala de espera e tentando, e a internet não pegava. Então eu falei assim, gente, mas será que é só o meu celular? E eu vi mais pessoas caladas e no celular. Pensei, não, delas deve estar funcionando. Sim. Daí eu resolvi abordar uma outra pessoa que também estava esperando. Falei, viu, seu celular tá funcionando? Aí a gente olhou pra cima e tinha umas antenas. Eu falei assim, você sabe a senha do WhatsApp? Daí a pessoa, não, meu também não tá, aqui nessa torre não pega mesmo. E aí eu fiquei pensando, daí quando eu fui chamada pra minha consulta, eu falei, essa sala aqui de espera é a prova de nomofóbicos. Porque a pessoa que tem nomofobia mesmo, ela não consegue esperar lá. Mais do que 10, 15, 20 minutos. Porque você fica completamente incomunicável. Não pega a torre de nenhum celular. E é muito interessante pensar nisso, porque causa um certo estranhamento nas pessoas. Me causou também, quando eu vi todo mundo mexendo no celular e a gente estava sem rede. Eu pensei, eles estão fazendo o quê, então, no celular, se eles não estão se comunicando? Não dá para fazer nada sem rede. Sim. Eles estão fazendo o quê, se não estão se comunicando? Exatamente. E aí a gente lembra que...
Quando nós nascemos, Bom, a internet chegou na minha adolescência, né? Então, não tinha internet. Quando chegava, né? Quando nasceu a internet, era só no final de semana que comia uma ligação só da conta telefônica, né? Senão o pai e a mãe brigavam. E deixava o telefone ocupado. E deixava o telefone ocupado. E a gente ficava ali, ó. Às vezes minutos, com aquele barulhinho chato, até fazer uma conexão. Hoje em dia, se a nossa internet cai por 3 segundos... Você já começa, meu Deus, o que aconteceu com a internet? Aí você já começa a ficar bravo, ficar nervoso. E hoje em dia a gente não consegue nem sequer não ter uma internet. Isso é verdade. Mayara, mas sabe o que eu tava pensando agora? Eu ia falar que é verdade, mas pensando como é que eu me permito, Deus, fazer isso? Mas eu trabalho com isso, faço consulta online também. E às vezes o paciente tá lá no outro canto do mundo, ou do Brasil, que seja, e ele tá me esperando. E se eu não tenho internet aqui porque alguém bateu o carro, eu moro perto de uma rodovia. Então, sempre tem acidente, sempre corta a transmissão lá. E eu fico pensando, não, agora então eu só vou atender num lugar que seja seguro, que sempre tenha. Peraí, um lugar seguro que sempre tenha cobertura de rede? Que lugar seguro é esse? Então, o mais seguro que a gente pode fazer é sempre que puder, sempre que chegar e desligar. Desligar. Aí você vai estar em segurança, porque aí você se conhece. Você conhece seus filhos, seu marido... Você tá no seu lar, tá no seu íntimo. Porque se a gente ficar sempre no telefone, a gente não consegue ter, de novo, o contato aqui e agora. Provavelmente você não estaria me olhando nos olhos, estaria olhando para uma tela. Quando a gente entra no elevador, uma coisa que também é muito curiosa, as pessoas pegam o celular. Mas se ali não pega a rede, por que elas olham? Elas, para evitar ter que falar com o outro. Essa evitação, você também tinha me perguntado dos sintomas, né? Quais são os sintomas que o paciente tem que se observar se ele está adoecendo? Um dos sintomas é esse, a evitação social. Ele pega o celular dentro do elevador para não falar bom dia, boa tarde, boa noite, pro vizinho que entra. Então, acho que a gente tem que fazer o exercício de desligar mais vezes para que a nossa segurança não seja um lugar que tenha cobertura 24 horas. Que tenha cobertura 24/7, né? 24 horas, 7 dias por semana. E sim, vamos desligar, vamos aproveitar esse momento, que é único. Viver mais o agora, né? Com as pessoas, mais com as pessoas e menos as telas, né? E até o aqui e agora com a gente mesmo, né? Pra gente poder desenvolver esse autoconhecimento, aquilo que me faz bem, aquilo que me incomoda, ou como a doutora falou, isso me aproxima ou me afasta? Do meu objetivo. Do meu objetivo. Porque se eu não tiver um objetivo, isso me aproxima e me afasta de várias coisas. Exatamente. Me aproxima daqui, mas me afasta dali, me aproxima daqui, me afasta dali. Só que qual que é o meu objetivo? É chegar ali ou chegar lá? Se eu tenho ele bem traçado, é só seguir os passos. E outra, degraus pequenos, né? Isso. Ninguém sobe um degrau muito largo. Ninguém dá um passo maior que a perna. Exatamente. Nossa, se a gente for conversar, vai ter tanta... Eu já pensei em tantos outros temas. Eu queria também só fazer uma pontuação, desculpa te interromper. Imagina, doutora. Você estava falando das outras gerações, né? Como tem um choque de gerações nas redes sociais. E eu fiquei pensando dos pacientes, das crianças, né? TOD, do transtorno opositor desafiador. Outro dia eu postei uma coisinha boba, que era só um repost, uma foto. Era um menininho sentado numa poltrona de rei. Parece bobo, mas foi forte. Eu recebi muitos comentários. E assim que a gente também analisa o termômetro, né? Exato. E aí muitas mães falando, olha, mães ou tias, meu sobrinho é assim, meu filho é assim. Era ele sentado numa cadeira de rei e os pais estavam... cedendo ali, fazendo a reverência. E ele tava falando mal da professora, tinha uma falinha assim. Falando, eu não fui... o professor me falou alguma coisa na sala de aula. E o pai falando, não, tudo bem, fazendo a reverência. Tudo bem, pro rei, que o rei era criança. Então, hoje em dia, o que eu vejo muito é TOD, transtorno opositor desafiador. Porque a outra geração não consegue ainda pôr nessa o respeito, impor o limite. Porque não tem limite. Se a gente quer ficar 24/7 sobre a rede social, qual é o limite? Não tem mais limite. Respeitar pai e mãe, isso daí não é mais o limite de hoje em dia, infelizmente. Não é mesmo? E a escola me pressiona, a escola quer que eu prescreva alguma medicação para esse paciente. E a medicação é comportamento, é limite. Por que ali dentro do consultório ele me respeita, mas dentro da sala de aula não respeita o professor? Mas o limite começa em casa. Muitas vezes esse limite vem da escola, hoje, porque não está em casa. E em casa os pais estão ocupados com o celular, estão ocupados se promovendo, estão ocupados fazendo dieta, estão ocupados na academia, estão ocupados com várias outras coisas. Então, também tem esse choque. Sim. Nossa, tem muitas coisas tem muitas que coisas. A gente pode colher de bom e de ruim das redes sociais.
A questão é moderação. Moderação. Faça tudo com parcimônia. É verdade. Só faz mal se faltar, mas faz muito mal se sobrar. É verdade. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou deixar o espaço, doutora, para você divulgar suas redes sociais, onde que o pessoal te encontra, deixar uma mensagem final para o pessoal. Pode olhar ali para aquela câmera, falar direto para quem aí está acompanhando a gente, né? Onde te encontra, onde encontra a doutora Fabiana. Tá, vocês me encontram no Instagram, @doutora Fabiana Pozobon, ou também presencial, se vocês quiserem, no Atsushi Towers, ali na Madre Leônidas. E se eu tivesse que deixar uma mensagem, um recado, assim, sobre as redes sociais, sobre tudo que a gente falou, se você visse só esse take, seria sobre isso. Quantos likes valem a sua vida? Quantas curtidas? E se é esse o seu objetivo, o que você está fazendo, ou que está te aproximando ou que está te afastando para chegar lá? E pensa bem, é esse o teu objetivo? São os likes? É isso aí. Contem sempre comigo, eu quero voltar mais vezes. Volta. É muito Será bom. sempre bem-vinda. Será muito Obrigada, bem-vinda. doutora. Tem muito tema. Obrigada, viu?